Dentro de instantes, Tempo e Dinheiro. Apoio LS Tractor, tratores projetados para o hortifruti. Risa Sementes, semeando o agronegócio do futuro. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Copavel, a força que movimenta o agronegócio. No ar, Tempo e Dinheiro, com João Batista Olive. Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo a mais uma edição do Tempo e Dinheiro, desta sexta-feira, dia 24 de novembro de 2023. E uma previsão do tempo que mostrava temperaturas abaixo dos 20 graus em boa parte da região sudeste. E aqui na capital paulista, nesse momento, 18 graus. Temperatura típica do mês de maio, em pleno mês de novembro. Exatamente isso, depois de praticamente 3 semanas, quase 40 dias, na verdade, 38 dias de temperaturas elevadas aqui na capital, como em outras regiões. A frente fria chegou trazendo chuvas e também derrubando a temperatura, nesse momento, como eu disse, 18 graus aqui na cidade de São Paulo. Aliás, sejam bem-vindos a essa edição do Tempo e Dinheiro. Vamos começar já com as informações do dia seguinte ao feriadão lá nos Estados Unidos. Aliás, o feriadão que ainda continua meio-dia, meio período hoje de trabalho por lá. Ontem não houve negociações, dia de ação de graças, e hoje o trabalho é reduzido em meio período apenas na abertura das negociações, tanto com a Bolsa de Nova York quanto com a Bolsa de Chicago, que abriu agora há pouquinho, mas já com ajuste forte, inclusive derrubando as cotações da soja no mercado de Chicago. Está aí o vencimento mais curto nesse momento, com uma queda de 2,42% aos 13 dólares 42,75. Tem dados do USDA também, do USDA, sobre vendas. Esses dados serão comentados daqui a pouquinho pelo Vlamir Brandalize. Lembrando mais uma vez que esta soja vem do feriado com ajustes, mas ainda monitorando o clima na América do Sul. Começaram as chuvas, isso talvez tenha sido um dos motivos pelos quais a soja agora vem pressionada na Bolsa de Chicago. Vamos dar uma olhadinha rapidinho também na tela, em tempo real, todas as posições já estão. Janeiro a 13 dólares e 43, recua 13 cents e meio por bushel nesse momento. O março a 13 dólares 60 e 25 tem uma queda de 14 cents. O maio a 13 dólares 72,75, 14 cents e meio de queda. O julho a 13 dólares 77 tem uma queda de 15 cents por bushel. Bom, esta é a soja na Bolsa de Chicago. Lógico, tudo isso daqui a pouquinho você vai acompanhar com detalhes no mercado. O Vlamir Brandalize trazendo informações sobre o mercado de soja, comentando esses números do USDA de hoje, mas nós também temos a atenção voltada sobretudo para esse clima. Dá uma olhadinha, a chuva intensa na região sudeste prevista nesse momento. Olha, o estado praticamente de São Paulo, todo ele coberto por pancadas de chuvas, diminuíram um pouquinho, foram pesadas nas últimas horas. Mato Grosso do Sul, Paraná, a região centro-oeste recebendo chuvas, ainda ausente algumas precipitações na faixa leste e nordeste, assim como no norte da Bahia, no norte de Minas Gerais, Espírito Santo, boa parte, o estado da Bahia, também as capitais nordestinas, do Agreste, inclusive também no litoral. Chuva toda ela concentrada no centro, oeste e norte do país. Repito mais uma vez, com chuvas pesadas aqui na região sudeste, principalmente no estado de São Paulo, que entrou em alerta, inclusive na capital paulista, com a Defesa Civil chamando a atenção, inclusive, para ventos fortes, ventanias de até 80 km por hora, daí para mais. Todos em alertas nesse sentido. Bom, e depois da tempestade registrada nos últimos meses, praticamente no Rio Grande do Sul, houve uma trégua apenas, né? E essa é a imagem que a gente traz e foi mandada, inclusive, pelo próprio Roberto Leitão. O Roberto Leitão é lá de São Vicente, no Rio Grande do Sul, mostrando que depois da tempestade tem aí
uma imagem, né, de uma trégua, onde pelo menos dá para poder colocar ou tentar colocar as máquinas para poder trabalhar e a vida tentar ser organizada novamente, se organizar novamente diante desses prejuízos causados pelas chuvas dos últimos dias no sul do país, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, especialmente Paraná, que ainda continua com as precipitações nesse momento. Bom, e como sempre, João Batista Olive, né, destaca na abertura das negociações do tempo e dinheiro, nosso símbolo maior, nosso motivo, né, nosso orgulho que está aí, mostrando, além do nosso orgulho, nossa bandeira, com a força, mostrando que o Brasil vai vencer e vencerá sempre, com apoio principalmente daqueles que produzem riquezas, alimentos desse Brasil e para o mundo. Dito isso, Davi da Luz, damos início a essa edição do Tempo e Dinheiro desta sexta-feira. Começamos essa edição destacando o que acontece país afora, trazendo as informações, um destaque dos principais comentários de hoje, os destaques dessa edição do Tempo e Dinheiro com os nossos analistas, colegas aqui do T&D. Vamos aos destaques de hoje. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro. Sextou aí, sexta-feira. Hoje é dia de feijão com arroz. Feijão com arroz está em alta. Ambos aí puxando cotações fortes nesta sexta-feira, saindo do feriadão americano, que vem por aí. Daqui a pouco já tem o Mercadão de Chicago operando meio pregão, mas já vai operar. E aqui no Brasil, começou o último dia da semana com estabilidade. Vamos ver como é que vem a tarde, já no Tempo e Dinheiro. Esperamos vocês. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro. E a chapa esquentou nas relações entre o STF e o Senado Federal após a aprovação de uma PEC que limita os poderes da Suprema Corte. Daqui a pouquinho eu conto tudo para vocês. Olá, Sérgio Braga. Olá, amigos do programa Tempo e Dinheiro. Nesta sexta-feira, de volta aqui à nossa base em Campinas, interior de São Paulo, vamos trazer em destaque mensagem da John Deere. Visitamos o stand da John Deere lá na Agritécnica, em Hannover, na Alemanha, na maior feira de máquinas agrícolas do mundo. E encontramos por lá Isabela Secato, que é especialista em Operation Center da John Deere. Ela vai comentar para nós aí sobre as inovações, a eficiência de você ter todas as máquinas interligadas junto ao Operation Center da John Deere para que o produtor tenha maior eficiência no manejo, tá certo? Vou trazer também destaque com agricultura sustentável, momento Netafim, irrigação localizada, irrigação com tecnologia israelense para a produção agrícola brasileira. Tá certo, Serginho? Bom trabalho, bom final de semana a todos. Na segunda-feira estamos de volta. Vamos em frente. Vamos em frente, Fred. Por aqui também os destaques da pecuária, mostrando que numa sexta-feira, tradicionalmente, poucos negócios são realizados, mas pelo menos lá na B3 o mercado segue com as negociações apresentando variação positiva. Aí está o vencimento novembro, quase ficando no retrovisor também. Em breve o dezembro será o mais negociado, 238,80, 0,51 de alta, bate os 243 lá na B3, arroba para dezembro, alta de 0,97%. O janeiro a 245,15 por arroba em alta de 0,68%. O fevereiro a 244,50, 0,60 de alta. O indicador ontem, R$ 237,80, entrou em linha, sim, com boa parte daquilo que está sendo praticado o boi comum aqui no interior de São Paulo, com uma alta, um ajuste, na verdade, de 2,15%. Esta, sim, é uma cotação bem próxima daquilo que está sendo praticada para o boi comum aqui em São Paulo. Lembrando que em boa parte das praças pecuárias há um reajuste para cima, depois daquela estabilidade, queda registrada, e o mercado começa a acompanhar atentamente a demanda de final de ano. Vamos dar uma olhadinha nos preços apurados pela Scott. Hoje, boa parte das praças apresentou estabilidade, uma delas apresentou alta. Ontem, alta para referência em São Paulo, Barretos, Araçatuba, 233,50 no aprazo, Maranhão, a oeste, 212, Marabá, no Pará, R$212 também no aprazo, já descontado, boi comum, Três Lagoas, 221,50. Bom, Davi da Luz, nós temos essas informações, né? Agora nós vamos aos preços, né, em tempo real
mostrando exatamente a abertura das negociações em meio período, ainda ritmo de feriado, dia de ação de graças lá nos Estados Unidos. A soja vem aos 13 dólares 44,50, com 2,29% de queda. Milho a 4 dólares 68,88, estável, 0,03% de queda nas negociações. O trigo a 5 dólares 47,62, está oscilando ali em queda de 1,33%. Negociações com café em Nova York a 169,22, 0,10 de alta. O açúcar a 26,82, cai 1,47%. Tem aí as negociações com algodão a 81,09, 0,5% de alta, agora 0,46% de alta para o algodão. Petróleo, WTI, 76 dólares e 84, esse é o petróleo negociado na Bolsa de Nova York, enquanto cai 0,36, o petróleo Brent, negociado em Londres, apresenta alta de 0,61%. O Brent é negociado a 81 dólares e 93, não aparece na tela, mas tem negociações distintas. Petróleo Brent sobe na Europa, em Londres, o WTI cai no mercado de Nova York. E o ouro a 1.999 dólares e 35 por onça Troy, 0,32% de alta. Bom, Davi da Luz, temos o mercado cambial, o dólar que segue pressionado, ainda sem novidades em relação à taxa de juros nos Estados Unidos, observando movimentos internos, inclusive na questão da política aqui no Brasil, mas está aí, R$ 4,89 mais 44, 0,19 de queda nesse momento, diminuindo, oscilando, 0,19, 0,16, portanto está em tempo real com as negociações nesse momento. O índice Bovespa, ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo, que ontem subiu, hoje já devolve parte dos ganhos, 0,35% de queda nesse momento, aos 126.138 pontos. Agora, o que interfere, né? Em que interfere nesse mercado cambial? Está aí as manchetes de hoje, mostrando o primeiro motivo deles para pressionar ainda mais a moeda norte-americana. O dólar está recuando frente ao real, de olho no veto de Lula, Petrobras e Haddad. Daqui a pouco a gente fala sobre esse veto, explica exatamente qual que é o veto, a questão da desoneração da folha de pagamento. Bom, aí está, Jovem Pan destacando exatamente essa manchete. Lula veta integralmente a prorrogação da desoneração da folha de pagamento. Exatamente isso. Folha de São Paulo, olha só, até a Folha de São Paulo. Estatais federais voltam a ter déficit sobre Lula depois de anos de ajustes e superávites. Até a Folha está mostrando exatamente o que está acontecendo nessa questão, né, dos ajustes, né, dos déficits, né, dos prejuízos, né, registrados agora. Bom, a confiança do Brasil cai para o menor nível desde junho, diz a Fundação Getúlio Vargas, confiança do consumidor no Brasil, segundo a Fundação Getúlio Vargas. E aí, sobre a política internacional, todo mundo de olho, aguardando ansiosamente, pelo menos por esse momento de trégua, na tentativa do resgate, na troca, né, desse momento de paz, entre aspas, trégua, né, não é paz, mas a trégua entre Israel e o grupo terrorista Hamas, onde esse acordo permite ajuda humanitária e começa a entrar em Gaza após o início do cessar-fogo temporário. E, lógico, a expectativa da volta de reféns para Israel, a libertação de alguns reféns, principalmente crianças e idosos. E uma última informação, esta realmente vem mais uma vez e deve ser bem lembrada, uma reflexão muito grande a respeito dessa questão da China, que tem hospitais lotados com casos de doenças respiratórias nesse momento. Bom, tá aí. Antes de falarmos sobre a previsão do tempo, Davi da Luz, quero só agradecer a participação de todos que estão nos acompanhando aqui pelas emissoras irmãs, né, pelas emissoras que nos prestigiam, transmitem a programação do Tempo e Dinheiro, o site Irmão Notícias Agrícolas, o Tempo e Dinheiro Oficial, as mídias sociais que aí estão, todos os canais que transmitem o T&D, né? A gente tem aí, além da sua participação efetiva,
o pedido sempre, a cada dia, a cada edição, para que você curta, né? Dê aquele like, né? Curta, comente, compartilhe nossas informações nas mídias sociais, faça parte também do clube de assinantes do Tempo e Dinheiro. E, lógico, esse prestígio, esse seu positivinho, né? Esse positivo nos ajuda muito João Batista Olive e toda a equipe manter a nossa programação no ar. Quero dar uma boa tarde aqui ao Luiz Gonzaga Arruda Campos, que está dando boa tarde, Maurício Carneiro, Junqueira, o Ricardo Portela, Marcelo Rocha, o Levi Caixeta, Manuel Ramos, o Luiz Gonzaga Arruda Campos falando, já que estão falando do boi gordo a R$250 na região dele. De fato, isso acontece. Já tem negócios acima da referência para o boi gordo, é uma boa notícia, mas aquela questão, né, que a gente tem que levar muito em consideração, com parcimônia, todas essas informações, né? A Lúcia Knebel Rota dando boa tarde a todos do Tempo e Dinheiro, a Eliane Jorge, lá no Paraná, Marialva, choveu 125 milímetros, está chovendo hoje, mostramos inclusive no mapa, daqui a pouquinho a gente destaca essa chuvarada sobre a região do Paraná, sobre o estado do Paraná, né, em algumas regiões, mas mesmo assim, a Eliane Jorge diz que em Marialva, apesar dessa chuva de 125 milímetros, ela está calma e plantadeira. O Gilberto Palmonari, muita chuva no Paraná, em São José de Boa Vista. A Lúcia Knebel Rota também falando de Goiás, aliás, né? De Goiás. Honorato Magalhães dando boa tarde. Tanabi, choveu 75 milímetros Tanabi no interior de São Paulo, de segunda-feira até ontem. Mais uma parte de Minas Gerais, o Espírito Santo, infelizmente, está muito seco e infelizmente é o que acontece mesmo, viu, Honorato? O Delmar Resdorf dando boa tarde, Mário Teixeira, Otávio Nelson lá de Londrina e muita gente conosco aqui, Farofa Moreira, Tiago Dallagnol, José Sec, Luiz Donizete, Rosângela Mafra, chuvas irregulares no norte do Mato Grosso. A todos que nos prestigiam, nosso muito obrigado. Mas não não esqueça, né? Dá aquele like para a gente continuar por aqui firmes e fortes. Bom, agora vamos falar sobre a previsão do tempo da Vida à Luz. Vamos às notícias e, lógico, a vinheta da previsão do tempo de hoje. E olha aí exatamente o destaque de hoje, depois desse calorão de vários dias, as temperaturas elevadíssimas, principalmente na região sudeste para o centro-oeste, centro-norte do país. Agora, essa frente fria mostra uma queda na temperatura, com mais previsão de tempestade em boa parte do território, com exceções aí raras não, em boa parte do estado de Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, até mesmo capitais ali, estados do Nordeste na faixa leste, e mostra exatamente de que a previsão derruba as temperaturas nos próximos dias, fato esse registrado aqui em São Paulo, nesse momento, 18 graus, choveu muito, céu bem coberto, a qualquer momento chove de novo aqui em São Paulo. E a Metsul destaca exatamente que essa temperatura cai com frio típico do mês de maio, quase no fim de novembro, da Vida à Luz. A temperatura típica de maio, aqui na região sudeste para o sul, né? Com temperaturas abaixo dos 20 graus. E São Paulo, a Folha de São Paulo está destacando exatamente essa temperatura, que será máxima abaixo dos 20 graus, depois de 38 dias de muito calor, constatando exatamente o que está acontecendo nesse momento. E olha só, grande parte de São Paulo e região sul, esse mapa mostra a situação recente. Era chuva pesada em boa parte do estado de Santa Catarina, Paraná, a região de São Paulo, Mato Grosso do Sul, essa chuva que subiu para a região centro-oeste, norte do país, deu uma trégua lá no sul do Rio Grande do Sul, Uruguai, no Chaco também do Paraguai, as chuvas também são intensas, e vamos ver a situação nesse momento, antes de mais nada, da Vida à Luz. Vamos dar uma olhadinha, em tempo real, olha só, a chuva amenizou um pouquinho, não tão pesada nesse momento no estado do Paraná, uma chuva plantadeira, Santa Catarina Oeste ainda com muita chuva, essa chuva que se desloca vai aos poucos para o oceano, mas ela ainda continua concentrada no estado de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, na região centro-norte do país, o Mato Piba ali recebendo algumas regiões, algumas chuvas pontuais,
mas exatamente essa chuva ela vai se espalhar daqui a pouquinho, a gente vai ver exatamente em tempo real, até a próxima sexta-feira, o que acontece com a chuva pelo país afora. Mas olha só o que o João da Silva mandou para a gente aqui, lá de Brilhante, Mato Grosso do Sul. Ontem ele viu essas imagens mostrando a chuva sobre o estado do MS, sobre as lavouras de lá. Dá uma olhadinha, vamos lá, solta o vídeo, Davi da Luz. Boa tarde, João Batista. João da Silva por cá, Mato Grosso do Sul. Ó a benção aí, ó. Graças a Deus, rapaz. Chegou a chuvinha pra nós aí, rapaz. Tava sofrido. Agora pode ser que a bichinha vem. Só o ouro. Um abraço. Fique com Deus. Tamo junto. Quando a chuva é plantadeira e que depois de muito tempo de estiagem, ela deve e é comemorada, sem dúvida nenhuma, por muitos produtores, Brasil afora. Mato Grosso do Sul, que sofreu muito com essa estiagem prolongada, temperaturas escaldantes. Mas vamos lá, Davi da Luz, vamos agora ao satélite NOAA mostrar exatamente o que acontece nesse momento em todo o Brasil. Dá uma olhadinha mais uma vez. Esta é a situação, como nós dissemos, a chuva ela dá um pouco menor, a força, a intensidade um pouco menor sobre a região sul do país, né? Mas a nebulosidade é muito grande, ela vai se espalhando, vai ao entorno lá, inclusive chegando até a região do Mato Piba, mas mantendo ainda muitas áreas secas do Espírito Santo praticamente sem água nenhuma, boa parte do estado de Minas Gerais, do centro-norte de Minas Gerais, Bahia, algumas precipitações sendo registradas em algumas regiões no nordeste brasileiro e o norte do país. Sem dúvida, Pará, estado do Pará, Roraima, Rondônia, também recebendo grandes volumes de água, de chuva nesse momento. Vamos ao destaque do Notícias Agrícolas, mostrando exatamente sobre a situação do Mato Piba. Olha aí, atenção produtor do Mato Piba, a virada do mês terá chuvas chegando em grandes volumes na região. Portanto, uma boa notícia aos produtores lá da região do Mato Piba. Bom, vamos também, Davi da Luz, à tela do Cosmos, da previsão do tempo do INMET, Instituto Nacional de Meteorologia. Esta é a situação de hoje. O estado do Rio Grande do Sul, parte do estado de Santa Catarina ao sul de Santa Catarina, pelo menos mostrando tempo firme, sem chuvas registradas nesse momento nos estados do sul, com elas concentradas em boa parte da região sudeste e boa parte do centro-norte do país. Nordeste, as capitais praticamente, os estados do Nordeste sem chuvas volumosas na situação desse momento. Olha só a chuva no Mato Grosso do Sul, a chuva que vai avançando para outras regiões, no entorno inclusive do Paraguai, está aí mostrando chuvas intensas no norte e se espalhando pela região central do Brasil. Agora sim, Davi da Luz, vamos àquela situação para amanhã. Ela vai subindo, vai diminuindo um pouquinho a intensidade em boa parte do país, volta na segunda-feira, aí sim volta ao Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, centro-oeste do país, ainda sem chuvas registradas no norte de Minas, dá uma trégua no estado de Goiás. Na quarta-feira ela volta com intensidade principalmente para a faixa litorânea da região sudeste, se concentra na próxima sexta-feira, dá uma trégua na sexta-feira, mostrando que as chuvas mais intensas ao norte do país e no estado, principalmente ali no estado do Pará, né, na região do Pará, mostrando chuvas um pouco mais intensas. Vamos dar uma repetida nesse mapa? Vamos lá, está aí a situação de hoje, né, a região sul do país com uma trégua, amanhã diminui um pouquinho a chuva em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, na próxima semana vai diminuindo. Na segunda-feira volta com intensidade ao Paraná também, São Paulo, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, só o sul. O Espírito Santo até mesmo recebe algumas precipitações na quarta-feira, depois na quinta-feira o tempo firma na região central, Goiás, Mato Grosso, o Nordeste ainda continua sem chuvas registradas em quantidade, portanto está aí a expectativa de uma frente fria, retornando com as chuvas a partir desse final de semana intensas, principalmente no sul e sudeste e centro-norte do país.
Bom, Davi da Luz, falamos exatamente sobre essa questão das chuvas. Olha o mapa mostrando as precipitações concentradas entre o dia 23 de novembro agora até o dia 2 de novembro, né? Até o dia 2 de dezembro, mostrando exatamente a concentração sobre o Chaco, né? O Chaco, norte do Paraguai, o estado de Mato Grosso do Sul, mostrando que essa chuva está no interior aqui de São Paulo, estado de São Paulo, principalmente ali em Santa Catarina. O próximo mapa, do dia 27 de novembro até o dia 6 de dezembro, mostra a concentração também de chuvas, voltando à região sul e mostrando chuvas intensas para os amigos, os produtores do Paraguai, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, e elas reduzem no final do mês, no começo do mês de dezembro, em outras regiões do país. Essa situação para os produtores do dia 27 de novembro até o dia 6 de dezembro. Vamos falar disso, falando sobre a previsão do tempo, Davi da Luz. Vamos àquela série de reportagens, matérias feitas pelo próprio Frederico Olive, que viajou à Alemanha e traz informações sobre o que ele viu lá na Agritécnica de Hannover. Vamos ao Frederico Olive e a reportagem de hoje. E em nossa visita aqui ao stand da John Deere na Agritécnica, nós viemos ao coração do stand. É aqui que todas as informações estão concentradas. É o Operation Center da John Deere. E para minha felicidade, eu encontrei aqui a Isabela Cocato, brasileira que veio lá direto de Indaiatuba atender os visitantes brasileiros que estão aqui à procura das inovações da John Deere. E você é especialista no Operation Center, veio receber os brasileiros. E a primeira pergunta é, qual é a principal inovação que vocês estão apresentando nessa Agritécnica 2023 para esse sistema? Show de bola, gente. Então, vocês já fizeram aí uma volta pelo stand, viram um trator autônomo, o Sim Spray, tudo que nós estamos trazendo de tecnologia. E tudo isso converge, né, no Operation Center. Então, a gente vai ter essas informações, tudo disponível para o nosso cliente. E aí, eu tô aqui do lado, né, e pra gente ver que todas as máquinas, como vocês viram aí, elas estão conectadas. Então, os nossos equipamentos aqui do nosso stand estão conectados com o modem JD-Link, né? E a gente consegue então ter essa visualização dos equipamentos aqui, onde é que essas máquinas estão e ter mais dados de máquina, ver que elas estão ativas aqui, né? Nós temos nossos clientes interagindo com os nossos monitores, então tá tudo sendo mostrado aqui ao vivo para quem vem procurar o Operation Center. E aí a gente fala, né, de como a tecnologia ela vem para ajudar esse cliente. Então eu vou mudar de tela aqui para mostrar o que vocês já conhecem, né, que é o nosso mapa de produtividade, matéria seca. E aí eu gosto sempre de falar que o Operation Center ele traz esse dado do campo para o cliente fazer uma análise, mas também para que ele tenha um histórico do que foi feito, né? Então aqui do lado vocês podem ver que a gente tem uma linha do tempo com onde foi feita a operação. E isso ajuda também na rastreabilidade, na sustentabilidade, né, que é algo que o nosso cliente no Brasil ele procura muito, né? Então, os mapas eles estão aí sendo sempre atualizados, com novas métricas, com novas informações do nosso equipamento, sempre disponíveis. Isso faz com que ele trabalhe com mais precisão, porque no mapa nós podemos perceber aonde que é necessário aplicar menos ou mais, aonde ele deve ter concentração de ações, né, para combater pragas, inclusive. Exatamente, e é super legal porque ele consegue comparar. Então, por exemplo, eu quero comparar a minha produtividade com a minha velocidade de colheita, né? Aqui a gente está olhando para um mapa de colheita e ver esse impacto, então, né? E então, só um momentinho aqui. Isso mostra, né? Então, aonde, por exemplo, ele colheu mais rápido, como isso performou na produtividade dele, né? Como isso vem afetando. E aí ele consegue tomar uma ação, conversar com o time de campo e levar essa informação adiante, né? Nos últimos 2 meses, então, ainda falando, né, dos totais de trabalho, nós lançamos uma nova ferramenta, que é o analisador de trabalho, e a gente trouxe 2 novas abas aqui, que é a aba de equipamento e a aba de operador. A gente sabe que no Brasil a presença do operador ela é muito importante no funcionamento de uma propriedade, né? E aí aqui a gente consegue então entender melhor o trabalho que esse operador está fazendo, ter uma melhor visualização atribuída a isso, para que então, como você falou, a gente consiga tomar ação
e cada vez mais melhorar o trabalho que vem sendo feito aí no campo para que os nossos clientes sejam cada vez mais lucrativos e sustentáveis. Isabela Cocato trazendo as informações sobre as tecnologias que já estão presentes no mercado global. Logo mais nós vamos ver mais inovações apresentadas aqui e eu fico muito feliz de poder fazer essa entrevista 100% em português. Obrigado, Isabela. Parabéns. Tá aí, Frederico Olive, daqui a pouco volta com Agricultura Sustentável, outras informações dessa edição do Tempo e Dinheiro. Nós vamos fazer um breve intervalo, na sequência a gente volta trazendo o Vlamir Brandalize, os comentários sobre soja, milho, trigo. Hoje é dia de arroz e feijão. Não esqueça de deixar aquele like pra gente aqui, né? Curtir, comentar, compartilhar, fazer parte também do Clube de Assinantes do Tempo e Dinheiro. Breve intervalo, a gente volta em instantes. Até já! Você já conhece os hortifruti tratores da LS Tractor? Eles têm diferenciais técnicos para o melhor do cultivo de hortifruti, com benefícios como economia de combustível e melhor relação de velocidade e força, mais agilidade para o seu trator, construção de canteiros mais altos, porte ideal para operar em áreas restritas e cabine pressurizada e climatizada de fábrica. Hortifruticultor, esse LS Tractor foi feito para você. Uma bola tende a permanecer parada até que alguém dê um chute nela. Com o associado Copavel também é assim. A gente te impulsiona a ter os melhores resultados. Copavel, a força que movimenta o agronegócio. TV Milagro Brasil, agora 100% digital, no canal 348 da Nova Parabólica. O melhor do agronegócio nacional na sua TV. TV Milagro Brasil. Conhecimento que alimenta. Olá, sou Aaron Edwards, consultor de mercado, e quero fazer um convite especial para você, para participarmos juntos dessa jornada, junto com o Tempo e Dinheiro, para desenvolver o plano comercial para a sua fazenda. Clique no link e fique por dentro de todas as atualizações e vamos caminhar juntos. De volta com essa edição do Tempo e Dinheiro, agradecer sua audiência, sua participação conosco nesta sexta-feira. Na sequência a gente vai falar sobre o mercado de soja, milho, trigo, arroz, feijão e arroz, como preferir, não tem problema nenhum. Né? Mais uma vez agradecer a participação de todos que estão aqui nessa interação conosco, né? O André Gazola, o João Irineu Ebert, né? Falando sobre o mercado do boi gordo, cotações, enfim, né? Essas questões todas de referências, né? Mas a gente tem muito a agradecer. E é lógico, falar que nós estamos à disposição e pedir sua participação efetiva de todo o Brasil, mandando mensagens, mandando registros sobre a produção agrícola, sobre a produção pecuária nas mais variadas regiões. Não só o registro daquilo que está sendo colhido, aquilo que está sendo semeado, seja no plantio, na colheita e também no trabalho, na lida do dia a dia, mas principalmente as questões voltadas ao clima, que tem uma grande preocupação, tem uma grande atenção em todos os sentidos nesta safra que ainda tem uma indefinição muito grande. Mas enfim, né? E sempre relatando, né? Pedindo para que mande as imagens, né? No seu celular, registros na horizontal, vídeo, mande muitos vídeos para a gente, que a gente distribui durante a programação aqui do Tempo e Dinheiro. Davi da Luz, manda uma olhadinha nas cotações da soja lá na B3, começando aí aos $29,66, já com a referência do mercado de Chicago, que voltou depois daquele feriadão, meio período, mas está aí. Janeiro a $29,66, queda de 1,07%. Março a $30 mais 7, 0,73 de queda. Maio a $30,35, 0,91 de queda.
As negociações na B3 em queda, Chicago também ampliou a queda agora para 15,125, o janeiro a 13 dólares 41,25, o março a 13 dólares 58,75, 15 cents e meio de queda, o maio a 13 dólares e 71, 16,25 de queda, o julho a 13 dólares 75,25, 16 cents e 75 de queda. Bom, Davi, vamos às notícias da soja, que tem oferecimento da Copavel com Vlamir Brandalize. Vamos lá? Notícias da soja com Vlamir Brandalize. Apoio Copavel, um show de cooperativa. Boa tarde, Brandalize, tudo bem? Como é que está Curitiba? Chovendo muito nesse momento? Esfriou ou não? Aqui em São Paulo, 18 graus, para ter uma ideia. Todos. Parou de chover aqui, Sérgio. A temperatura mais fresquinha aí. Dá para ver que estou até com colete aí. Hoje amanheceu uns 10, 12 graus, 14 aí no máximo. E eu acho que não está nem... Agora deve estar no máximo uns 18 ou menos. Tá mais fresco hoje aí o tempo, mas agora parou de chover. Está bem nublado. Choveu muito aí no Paraná todo aí, né? Ontem, hoje à noite. Agora deu uma acomodada, mas é muita chuva no sul, Sérgio, muita chuva no sul ainda. A gente estava vendo exatamente o mapa, né, em tempo real, mostrando que o estado do Paraná, todo ele, com chuvas pesadas, né? Em algumas regiões, essa chuva, sem dúvida, ela vai de uma forma suave, plantadeira, mas causa transtornos, né? E não vem no equilíbrio, né? Seria o ideal, né, que viesse tranquila, plantadeira, não tivesse problemas nenhum, né? Seria o ideal nesse sentido, mas não é bem aquilo que a gente quer no dia a dia, né? Agora, Chicago, será que o pessoal está digerindo ainda o peru? O que está acontecendo por lá? Feriado ontem, não teve negociações, hoje meio período, o pessoal está com a pança cheia de peru e está jogando para baixo os preços da soja ou de olho no clima aqui do Brasil? Olha, Sérgio, eu acho que o pessoal está sentindo falta do João Batista, né? Então, o peru de ontem deu má digestão no mercado, né? Porque ele está aí com 2% de baixa, né? Mas é típico, né? De feriadão, depois do feriado de Ação de Graças, o mercado liquida e, coincidentemente, nós tivemos a entrada de chuvas aí no centro do Brasil, então ele é um fator aí que agora está jogando o suporte, né? Até técnico, agora é 13 dólares, ou até na véspera do feriadão era 13,50. Agora a gente perdeu o suporte dos 13,50 e estamos com o suporte nos 13. Então a janela de operação, Sérgio, ela agora é 13 de suporte e 14 de resistência. Essa é a janela, mercado pressionado e pode cair mais, ainda pode cair mais perto do 13, né, Sérgio? Então é essa a condição desse momento da Bolsa de Chicago, né? Essa retração aí de 15 a 16 pontos. Vinculada basicamente à saída do feriado com a condição de clima e chuvas no Brasil. E hoje teve venda para a China, né? Hoje a USDA já confirmou negociações, mais de 400 mil toneladas de soja americana vendidas, a maior parte para a China, nominada a China. Mesmo assim, não está segurando a pancada que o mercado está sentindo por causa do clima que agora dá condições melhores aí nos estados centrais do Brasil. Então, o fator Brasil agora ganha força, Sérgio. O mercado, então, passa a ser climático, por dizer assim, de olho no clima. Lógico que vai ter os ajustes técnicos. Agora, quando você falou da resistência, né? O suporte e resistência é um gap, uma diferença muito grande, né? De 13 para 14. 14, será que a gente vê ainda nessa safra, nessa reta final de 2023 ou não, Brandão? Olha, Sérgio, o 14 agora é uma resistência forte lá em cima, já vamos dizer assim que está bem lá em cima. E para a gente ver os 14 vai ter que ter alguma novidade importante do fator clima aqui na América do Sul. Porque na parte da safra americana já fechou a colheita, então não tem nada para acontecer por lá. Agora é os olhos voltados aqui para a América do Sul, né, Sérgio? Então... E eu acredito que agora, nas próximas semanas, vai ter dificuldade para evoluir, porque nós caminhamos agora para avançar rapidamente para ir para o final de plantio. A safra brasileira vai ser plantada nas próximas 2, 3 semanas, vamos estar com praticamente tudo plantado e com um plantio atrasado, mas agora a chuva chegando, né? Então, isso que é importante.
Nós vamos aí ver a Argentina com o plantio ganhando forças, porque a maior parte da safra da Argentina é plantada em dezembro, e teve chuvas por lá aí nesses últimos dias, então as condições da Argentina também melhoraram. Ou seja, os fatores que pesam para o mercado reagir do lado positivo, nesse momento eles não têm força. O que tem força é o fator negativo para tentar forçar o mercado para ir para mais perto de 13 dólares. E é possível que nós vamos ficar com o suporte nos 13 e os meses que estão acima de 13,50 vir aí para ir abaixo dos 13,50 e a nossa resistência futura pode ser até o 13,50 e não o 14 que ainda é hoje, né, Sérgio? Ele pode cair mais um pouco. Essa é a condição do mercado, é uma condição desse momento, mas é uma condição, Sérgio, que é melhor do que a gente esperava aí. Se a gente voltar um mês atrás, um mês e meio atrás, com a safra brasileira podendo ser uma safra recorde novamente, que agora já não é uma condição, né? Agora é uma dificuldade, dificilmente vamos ter uma safra recorde, nós tínhamos chance de trabalhar entre 12 e 13 dólares, agora nós estamos falando em 13 e 14, então isso é muito importante para as cotações, né? Dá para ver que as cotações futuras ainda estão aí na faixa dos 30 dólares, aí que nem você mostrou, o AB3, né, que é o espelho de Chicago, no Porto de Paranaguá, está ainda na faixa de 30 dólares. 30 dólares é uma boa cotação. Agora, Vladimir, você falou sobre essa questão da safra, né? Todo mundo ainda sempre questiona, né? Lógico que são situações diferentes, né? Condições climáticas diferentes, a gente viu exatamente esses extremos, né? Muita gente desconfia dos números apontados pelo USDA e confiam menos nos números da Conab, né? Onde é que a gente vai encontrar um equilíbrio para poder dizer que a safra vai ser recorde ou vai ser bem próxima daquela que foi registrada no mesmo período ou na safra anterior, né? Você é mais Conab, você é mais USDA ou meio termo nesse sentido? Olha, Sérgio, com relação à safra brasileira, o USDA está apontando ela em 163 milhões de toneladas e com relação à Conab é 162, então estão muito parecidos. Nesse quadro, eu estou mais na Bradaliz Consulting, aí, que hoje trabalha entre 150 e 155 milhões de toneladas, Sérgio. Nós estamos por esse lado aí, porque a gente acompanha o mercado dia a dia, né? A gente tem os contatos aí em todas as regiões produtoras. Então, a gente sente a situação do produtor, o clima, as condições de plantio, início de safra. Já tivemos boa parte das áreas atrasadas, replantio, calor extremo, plantas não cresceram, então já tem que consolidar que tem perda sim, isso aí não vai mudar. Nós temos perdas grandes, as perdas superam tranquilamente, fácil, 10 milhões de toneladas, podem estar superando 15 milhões de toneladas. Hoje é uma safra grande mesmo, vamos continuar sendo o maior produtor mundial, mas temos que pensar numa safra de 150, 155 milhões, isso se o clima se normalizar e andar adequado ainda de agora para frente, né, Sérgio? Se tiver algum problema, corte de chuvas, pode cortar ainda mais esse potencial de safra aí. E não só o Brasil, a América do Sul como um todo, né? O próprio José Irineu Ebert está dizendo aqui, Vladimir, o Brasil está com safra comprometida. A Argentina nem começou a plantar, porque nem diesel tem para poder fazer esse cultivo por lá, né? Então vem bem em linha daquilo que você está falando, bem menor essa safra daquilo que está sendo projetado pelo próprio USDA, né? Para o Brasil e para a América do Sul, né? Exatamente. A safra da Argentina está no começo, né? Eles estão com menos de 30% plantado. O maior volume é plantado em dezembro. Lá na Argentina tem problemas gerais, né? Eles têm problema com a dificuldade para conseguir diesel, tem problema com a dificuldade para os insumos, fertilizantes. Fertilizantes, apesar de que a Argentina tem solos muito melhores que os nossos, né? Não, poderiam até plantar praticamente sem adubo, mas eles têm problema com relação às sementes, né? Em função da safra passada, né? Que eles tiveram uma seca extrema, a qualidade das sementes desse ano é muito ruim. E se precisarem plantar também não vai ter semente. Eles têm vários problemas, mas vamos apontar, né? A Argentina, nesse momento, o produtor está muito otimista porque eles conseguiram mudar o governo. E isso vai fazer uma motivação no produtor. Então, eles vão plantar mais do que era esperado. Não quer dizer que vão colher, que nem o USDA aponta, 48 milhões de toneladas. É uma safra muito otimista. Mas eles vão colher
possivelmente aí na faixa de 40, 42 milhões. Eu acho que tem esse potencial sim, porque esse ano os dados são de colheram 21 a 25. O mais otimista é do governo da Argentina, 25, do USDA é 25. Mas se a gente pegar alguns dados de bolsa ali, do setor de produtores, falam em 21, 22 milhões da safra argentina, que foi esse ano. Agora eles vão colher uns 40, um pouco acima. Talvez não chegue, não. Os 48 do USDA é muito otimismo. E o pessoal está pelo menos otimista, né? Confiante, né? Os argentinos, principalmente aqueles que produzem grãos, até mesmo os pecuaristas, fim das retenções, fim da pressão, né, de um elefante nas costas dos produtores por lá, estão mais otimistas, né? Pode ser que não só esse otimismo no primeiro momento, porque a grana não vai estar curta, né, para poder ampliar, mas nas próximas safras, acho que toda essa situação na Argentina deve mudar, pelo menos essa expectativa, né? Falando um pouquinho sobre essa questão da Argentina, não, Branda? Olha, Sérgio, eu acho que a gente não tem que se preocupar com a Argentina, porque uma das propostas do governo novo é transformar toda a economia argentina dolarizada, tudo em dólar. O argentino ele já trabalha normalmente com muito dólar no bolso, né? Ele já é uma tradição deles. E com isso, o peso não vai ter mais a importância, né? E daí aquele custo de produção em pesos da Argentina, que normalmente é um custo bem competitivo, isso aí dá para sentir, o pessoal do leite no Brasil sentiu bastante a pancada por causa da importação de leite da Argentina, porque eles produzem o leite em pesos, o peso hoje está acima de 1.000 pesos por dólar, e quando transforma isso em dólar, o leite deles fica muito barato. Agora, com a economia dolarizada, Sérgio, certamente daí eles perdem essa competitividade do peso. E eles vão ter custos em dólar, como tem o paraguaio, como tem o americano, né? Então, não tem a questão da variação de moeda. Mas o produtor, ele está otimista com isso, porque ele vai poder vender em dólar. Mas a gente não precisa se preocupar com eles, não, porque o mercado global, ele tem uma demanda constante e crescente muito forte. Então, eles vão ter o seu espaço, mas o espaço maior certamente vai ser o brasileiro. Nós temos a soja de melhor qualidade, com mais proteína. Nós temos que só melhorar algumas coisas aqui dentro. Tem que melhorar os portos, tem que melhorar as estradas, ferrovias, armazenagem. É umas coisinhas poucas, né, Sérgio, para melhorar. Pouquinho, né? Pouca coisa, né? A infraestrutura aí de logística, os portos, pouquinho. Mas a gente consegue. Agora, vamos falar um pouquinho sobre os preços hoje. Como é que estão os preços? Sexta-feira, geralmente tem negócios assim volumosos ou são bem mais calmos, o Brandalize? Olha, Sérgio, pela manhã aí o mercado abriu, né? Balcão, lotes, portos. Chicago começou a operar 11h30 no horário de Brasília. Daqui a pouco já fecha, né? Hoje é só meio pregão, em função do feriado de ontem. Mas hoje o dia começou aí com bons números. O mercado gaúcho, por exemplo, Balcão Gaúcho, Sérgio, ali nas Missões, 140. Ali perto do Porto Rio Grande, 145. Pelotas, 146. Mercado de balcão se mantendo firme. O restante do balcão do Sul, Sudeste, vai de 125 a 142. Com essa queda forte que está mostrando aí mais de 15 pontos em Chicago, eu acho que agora à tarde, como o dólar não está mudando, eu acho que à tarde o mercado de balcão vai cortar R$1. E talvez segunda-feira o mercado de balcão venha uns R$2 abaixo do que está hoje. Justamente em função do mercado de Chicago se acomodando em patamares mais baixos, que é típico, já era esperado se o clima trouxesse as chuvas aí para os estados centrais. Então, o mercado de balcão está dentro do melhor momento desde a colheita hoje, e é possível que segunda-feira ele trabalhe R$1 a R$2 abaixo do que está agora, Sérgio. Bom, agora a questão toda voltada ao clima, o avanço do plantio em algumas regiões, a dificuldade do replantio em outras. Dá uma olhadinha só que nós recebemos, inclusive essa mensagem, esse vídeo veio aí do estado do Paraná, de Nova Esperança, das chuvas que foram registradas nas últimas horas, 70 milímetros em algumas regiões, Foi um registro do João Eduardo Pasquini. Dá uma olhadinha nesse vídeo de Nova Esperança aí no Paraná. Mostrando exatamente essa situação, Tudo encharcado ainda, impede qualquer trabalho no campo, impede qualquer tipo de entrada de máquinas também, o Brandalize. Uma situação bem complicada também nessa
a imagem que a gente vê nesse vídeo, né, registrado pelo próprio João Eduardo Pasquini, em Nova Esperança. Uma situação muito complicada que traduz exatamente o momento do estado do Paraná. Solo encharcado, algumas regiões aí, pelo que parece, só semeou e ainda não conseguiu, ainda não germinou ou está preparando o solo, né? São imagens recentes, o Brandalize. Isso é de 23, né? Ontem, né, Sérgio? Muita chuva, o solo extremamente encharcado, ali teve uma lavoura que está começando, germinou, está começando a crescer, não é bom esse excesso de umidade. Aqui para cima, nessa parte mais aberta, aí, aparentemente foi plantada a soja e agora precisaria abrir o tempo, né? Tirar um pouco esse encharcamento do solo para dar condição de germinar, senão vai acabar apodrecendo a semente nesse solo encharcado aí, Sérgio. Agora precisa sol, né? Precisa abrir o sol, tempo aberto para essa condição. Ele está com uma área bonita aí, uma área muito bonita de visual, mas precisa ter tempo aberto para o solo perder esse excesso de umidade aí para andar numa condição normal, né, Sérgio? Vamos torcer que abra o tempo aí nesses próximos dias. Ele precisa uma semana sem chuva, pelo menos, aí para deixar o solo, as lavouras arrancarem e ir para frente, né, Sérgio? E por outro lado, lá em Rondônia, daqui a pouquinho a gente mostra mais uma vez o estado de Mato Grosso, né, uma nova variedade, né, que está indo bem. Mas em Rondônia, olha só a situação, né, a soja está bem feia, pelo que mostra aí o Arnildo Ricci, né, mostrando exatamente essa situação. Será que tem como reverter essa situação? Você sempre fala, a soja ela é sempre muito resistente, né? Mas nessa fase aí de desenvolvimento, inclusive até mesmo já mostrando aí uma fase bem avançada, dá para reverter ainda se tiver alguma precipitação ou não, Brandão? Olha, Sérgio, muito pouco. Essa lavoura dele está bem adiantada, já está com todos com vagem, né? Acho que já não tem mais flor praticamente. E ela está perdendo a maior parte das folhas, ela está perdendo muito potencial produtivo, uma lavoura que já sentiu e dificilmente vai recuperar. Ela é lavoura de baixa produtividade, 30 sacas talvez, aí 40 no máximo. E se ainda tiver alguma chuva para terminar de conseguir encher aí as vagens que estão aí nessa planta, né? Então, essa já não tem o que acontecer, essa aí tem uma perda grande e é uma lavoura bem adiantada, né? São as primeiras lavouras plantadas que sentiram a seca, né, Sérgio? Agora, de lá de Campo Novo do Parecis, o contrário, vem uma situação bem favorável, né? A soja verdinha, bonita, né? E ao que tudo indica, a variedade Olimpo, né? Gostaria que você comentasse, depois que disse esse nosso vídeo aí, do Júlio De Biasi. Solta, Davi da Luz. Bom dia, João Batista. Bom dia, Brandalize. Estamos aqui no meio da lavoura de soja. Tá bonita, por sinal. Lavoura de Aporé. Bastante vagem, formação de grão. Tá excelente. Pelo que passou de seca, né? Mais nova, ela sofreu bastante com sol, mas ela choveu, desenvolveu. Tá aí. Porte bom. Tá bonita. Estamos aí cuidando da lavoura. Preparando umas doses de veneno aí para fungicida, para controlar as pragas. E tá aqui, tá bonita. Positivo, Campo Novo Parecis, Mato Grosso, Brasil. Tá bem bonita essa soja. A lavoura lá, do né? Júlio tá bonita ali, parabéns para ele, tá cuidando direitinho. A lavoura fechou, né? Já agora uma lavoura fechada, ela tem uma condição de suportar mais estresses, né? E agora a lavoura dele tá boa, né? Não tem a folha desde baixeiro, tá inteira, tá intacta ali, tá verde. As vagens estão sendo formadas. É uma lavoura de bom potencial produtivo, né? Ele vai colher bem aí. O tempo em cima tá bem nublado, né? Tá carregado, tem chuva para frente. Tem que dar os parabéns. Agora é só cuidar, fazer os tratamentos, né? Que ele tem que aplicar os remédios para a planta ali, né? Que ele falou veneno. Mas a dosagem que aplica é a dosagem de remédio. Então ele vai tratar com fungicida para ela chegar aí a evoluir saudável, né? Então, parabéns para o Júlio. Muito bonita a lavoura dele. E vamos torcer que siga assim, que tenha uma boa produtividade. Agora, a pergunta que eu faço exatamente, porque tem um vídeo do próprio Júlio mostrando uma sequência, a variedade também da cultivar da soja,
ela influencia na resistência, influencia também nessas condições climáticas. Dá uma olhada no vídeo seguinte do próprio Júlio também, que mandou para a gente. Solta aí, Davi. Outra lavoura, do ladinho, outra variedade. A soja Olimpo. Muita carga de esbage. Tá bonita. Olha essa soja que teve palha de milho na bordadura aqui. Menos palha, foi dando uma gradeada em roda, umas coisas aí. Não nasceu só. Não nasce. Se não tiver palhada, não tem como produzir mais no Brasil. Tem que ter palhada. Soja pegou sol, aguentou o tranco, tá aí. Bonita, florescendo agora. Subiu. Tá chovendo, é uma chuva, pegou uma chuva, né? Tá bonita. É isso, Brandalize. É isso. Tempo e dinheiro. É isso, João Batista. Tamo aí. Mostrando exatamente isso, né? São variedades diferentes, né? Acredito que foram semeadas e escalonadas, né? De uma forma escalonada, pouca diferença. Exatamente, né, Sérgio? Aquele primeiro vídeo ali, uma soja que está mais adiantada, né? Tá toda ela já com vagens. E esse ainda tem boas cargas, né? Tem muita flor ainda. Lavoura. Então, essa aí, ele mostrou aí, ele deu uma aula importante aí com relação à palhada, né? Então, onde tem mais palhada, a planta ela vem melhor e ela tá com uma carga boa de flores. Então, eu tô vendo essa aí, provavelmente, se ela tiver uma condição e tratamento sanitário adequado, é uma lavoura de alto potencial produtivo aí também. Ela começou com tempo quente e seco, mas tirando essa parte que tinha pouca palha, o restante ela está bem fechada, ela fechou bem as linhas, ela está com uma situação muito boa, né? Para frente já dá para ver que ela está bem parelha, né? Isso é, quando ele citou a bordadura, né? A bordadura, ela, às vezes ela também não nasce direito, né? Mas no geral, tem que dar os parabéns aí pro Júlio e toca em frente, cuida direito aí que vai colher bem. Isso aí. Podemos falar sobre milho agora, Brandá? Vamos falar só para fechar a soja, Sérgio. Sim. Com relação aos portos, o mercado de Porto hoje está trabalhando em média R$1, R$1,50 abaixo de quarta-feira, né? Em função de Chicago, ele já abriu o mercado com níveis mais baixos. Hoje, se pega o mercado do Porto Rio Grande, ele vai de 152 a 155. Na quarta-feira, ele variava de 153 a 157. O Porto de Paranaguá hoje é 145 a 144 aí no curto prazo, 145 no dezembro com janeiro, média R$1 abaixo de quarta-feira. E os prêmios, Sérgio, os prêmios estão aí na casa de 15 negativo do vendedor a 30 negativo do comprador no fevereiro, no maio 50 do vendedor com 70 do comprador, no julho 0 do vendedor com 40 negativo do comprador. Os prêmios estão abrindo, está operando agora com estabilidade. É possível que até tenha uma leve melhora agora à tarde nos prêmios, porque o mercado segue comprador, Sérgio. E como Chicago está caindo bastante, o prêmio deve corrigir um pouco, melhorar um pouco. Eu acredito que os prêmios hoje à tarde até trabalham em 5 pontos melhores do que foram na quarta-feira. Essa é a condição. Alguns negócios estão fluindo, o pessoal tem me comentado que o mercado veio de Chicago em queda e muito produtor está correndo para vender porque ele teme que a semana que vem o mercado, seguindo com chuvas nos estados centrais, ele caia mais. E eu acho que a lógica é essa mesmo, é possível que o mercado caia mais um pouco, justamente pela volta das chuvas aí nos estados centrais brasileiros. Essa é a condição da soja nesse último dia da semana, de feriadão do Peru aí. O Joãozinho teve congestão com o Peru lá e não vai trabalhar a semana, diga para ele lá que eu vou cortar o salário dele. Cortar o Peru. Mas vamos lá. Vamos ao mercado do milho agora, vamos à B3 e também à Bolsa de Chicago. Chicago voltou com meio período, está aí $4,66,50, 2,25 de queda. Para o dezembro, março a $4,85, 2,75 de queda, maio $4,96,75, 2,25 de queda, para o julho também é 2,25 a $5 mais 5,75. Isso é negociações com milho na Bolsa de Chicago, na B3, milho base Campinas, R$ 66,00
91 centavos, inverteu. Janeiro perde 1,05%, cai. Março a R$ 70,80, queda de 1,26%. Maio a R$ 71,75, queda de 1%. Julho, R$ 69,90, 0,5% de queda. Milho cai na Bolsa de Chicago, recua também no mercado físico aqui no Brasil, Brandalize. João, Sérgio, a B3, eu acho que foi o Davi que apertou, né? Porque ele estava operando positivo até agora há pouco, e o Davi apertou ali, saiu do verde para o vermelho. Ei, Davi! Na realidade é um ajuste, né? O mercado de Chicago se ajustando aí, o mercado da B3 se ajustando a Chicago, que está em queda também. É um dia de acomodação, sexta-feira, uma parte dessas quedas no milho, porque o milho está barato, tanto aqui como lá fora. Ele está realizando lucros, né? Mais movimento financeiro e de investidor saindo para o final de semana. Então, uma leve pressão negativa no milho. Ele não tem muito reflexo com relação à questão da safra brasileira, né? Porque a safra brasileira ela é a safrinha que vai ser plantada lá em fevereiro. Nesse momento é a safra de verão que está andando, então não tem muito impacto, né, Sérgio? A questão é que o mercado de Chicago ele veio do feriadão, hoje é dia do Black Friday, né, Sérgio? E está fazendo o Black Friday das commodities agrícolas também, está liquidando todo mundo lá. Black Friday na soja, Black Friday no milho também, no trigo, Sérgio. Essa é a sexta-feira, depois do feriadão. É um caso típico, não é nada de novo por lá. E aí é lógico, a gente tem registros também. A participação é sempre efetiva, junto com o Brandalize, do próprio professor Dr. Alexandre Gazola. Hoje ele está lá em Passo Fundo, ele a caminho de Erechim, enfim, ele na região de Passo Fundo fez alguns registros, né, que mandou para a gente, inclusive a gente pode comentar, ele comentou a respeito do que ele viu sobre o milho na região lá no Rio Grande do Sul. A gente nota que pelo menos o tempo hoje ficou firme, lógico, tem lá as nuvens carregadas, mas nesse momento está aí a situação do milho, essas imagens que ele mandou, e ele comenta, inclusive, na sequência, né? São imagens bem semelhantes, né? Mostrando aí o desenvolvimento do milho lá no Rio Grande do Sul, na região de Passo Fundo. Dá uma olhadinha o que o Dr. Gazola mandou de comentário para a gente, Brandá. Olá, Sérgio. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro. Vamos falar um pouquinho sobre a questão do milho, né? O produtor tem questionado muito a possibilidade do plantio do milho, possibilidade de queda em sementes de milho. Nós temos que lembrar que ainda muitas regiões ainda tem janela para o plantio do milho, pensando no Cerrado Norte, né? E com relação a preço de semente de milho, sim, nós temos uma condição, um cenário que está levando a uma redução da área plantada. Então, normalmente o preço se ajusta em função da demanda, né? Mas lembramos que semente de milho, ela pode ser armazenada em câmara fria e ficando 1, 2 safras aí sem percas em qualidade, né? A grande questão é o armazenamento. E temos que ser muito ponderados nisso, né? Porque a gente precisa olhar o outro lado também, né? Nós precisamos ter semente de milho nos próximos anos, né? Às vezes a gente força o preço baixar, mas qual é a realidade dos próximos anos? Vamos lembrar que temos um custo de produção por trás disso, né? Então, é um cenário que tende a se ajustar nos próximos dias. Agora, com as chuvas no Cerrado nesses dias, a gente tende a ter uma janela de milho aí para frente, sendo uma janela mais precisa em termos de área de milho, quando nós tivermos o fechamento nos próximos dias da implantação da soja. A safrinha parece que está se estabelecendo já por aí, né, no Centro-Oeste, né, com volta dessas chuvas, né? O próprio Alexandre Gazola fala sobre isso. Uma oportunidade agora e agora vai, Brandão. Olha, Sérgio, só para mostrar aí essa safra de milho, essas lavouras gaúchas esse ano estão muito melhores. O ano passado eles já estavam numa seca extrema, né? E agora as lavouras estão boas, né? Então estão andando a safra. E o Rio Grande do Sul provavelmente vai ser o maior produtor da safra de verão, essa primeira safra. Isso é o que a gente vê. A safra gaúcha aparentemente até teve crescimento de área de milho nesse ano. Com relação à safrinha, Sérgio, a safrinha, o único gargalo do momento é que os insumos da safrinha hoje, eles estão atrasados nos negócios. O produtor hoje comprou menos de 50% dos insumos para plantar uma safrinha igual ao ano passado. Por isso que se fala que a safrinha vai ter uma área menor. Mas o produtor, a gente tem que ser claro, ele não tem muita opção de fazer palhada.
a não ser que nem o milho, o sorgo ou capim, um mix de pastagem, de capins. Ou seja, de qualquer maneira, ele vai ter que fazer uma palhada para ele não correr riscos de novo na próxima safra de soja de verão do ano que vem. Eu acredito que o milho ainda vai reverter grande parte desse temor do produtor aí, né? Que o produtor estava muito preocupado com relação à falta de chuvas, porque agora tem indicativos aí que as chuvas vão se equilibrar, vai avançar para o ano que vem, aí para o mês de março, abril. Já tem até projeções de alguns especialistas em clima falando em chuvas boas em maio. Então, eu não estou muito preocupado com relação à safrinha. Eu acho que ela vai vir aí e o Brasil vai continuar muito forte aí como grande produtor de milho e provavelmente o maior exportador mundial que nós já somos nesse ano de 2023, Sérgio. Bom, preços, falando sobre preços do mercado, antes das cotações do trigo, feijão e arroz ainda, a gente tem que adiantar um pouquinho, porque tem feijão e arroz ainda com peru ainda. Vamos lá. Vamos lá. O mercado do milho, hoje o mercado gaúcho de milho e balcão está R$ 54 a R$ 58 reais. Segue forte aí, dado. O mercado de balcão gaúcho do milho está nos melhores níveis do ano. Sul e Sudeste, 42,52. O milho balcão também do Sul e Sudeste também está dentro dos melhores níveis desde que escolheu a safrinha. Mercado de Porto do milho, R$ 60 reais Paranaguá, 62 aí no Porto Santa Catarina, São Francisco, 63,5, 64 até no Porto de Santos. Esses são os níveis do mercado de lotes nos portos do milho, Sérgio. O mercado de milho segue com compradores nos portos querendo milho. Ainda está tendo negócio do setor de ração internamente para cobrir o final do ano e começo do ano. E estamos vendo aí uma boa presença dos compradores do milho para etanol, porque a quebra da safra da beterraba sacarina na Europa está despertando pressão positiva no açúcar internacional e boas expectativas para 2024. E com isso, mais pressão aí de uso do setor da cana, usar a cana para a produção de açúcar e menos produção de etanol. Isso abre uma janela para o etanol do milho aí nos estados, principalmente o Mato Grosso, que é líder, né? Então, o mercado do milho está tendo volta de demanda e o mercado vai se mantendo internamente aí com poucas flutuações, Sérgio. Está estável, enquanto Chicago e B3 em leve queda, internamente está estável e a semana vai fechando com milho estável. Bom, agora falando sobre o trigo, vamos lá as cotações rapidamente, Davi da Luz. Mercado que teve abertura hoje, depois do feriado em Chicago, meio período também. Todas as posições para o trigo em queda, $5,50 o dezembro, março $5,78,50, maio $5,93 e o julho $6 mais $5,50. E o trigo, Brandalize? O trigo está seguindo a lógica de todas aí, né? De Chicago é Black Friday, né? Está liquidando posição de tudo. Volta do feriadão, o pessoal fazendo vendas e se preparando para a próxima semana. Mas o trigo, na oferta e demanda mundial, ele é positivo, tem menos produção que está se consumindo. O trigo está barato, provavelmente nos próximos dias ele se recupera um pouco e é só um momento de movimento técnico hoje aí, Sérgio, que está em queda. E aqui no Brasil, só para dar uma ideia, o trigo está operando nessa sexta-feira com interesse de trigo na exportação na faixa de 1.150 toneladas do trigo pão e na faixa de R$900 o trigo para ração. É o nível dos compradores aí nos portos, Sérgio. Essa é a posição que a gente viu aí pela manhã. Talvez agora à tarde o comprador tente baixar uns R$10, aí, R$15 na tonelada, mas é um mercado que está tendo mais movimento interno aí em cima dos pregões. Trigo é pregão, quem puder aproveitar são os pregões de PEP e PEPRO, aonde que se consegue as melhores cotações. Trigo pão aí, depois que veio os pregões, ele saiu de R$40, R$45 e hoje está na faixa 70 aí no sul. Melhorou bem e pode melhorar um pouquinho mais, mas basicamente atrelado aos pregões da Conab aí, que é a melhor opção para o produtor, Sérgio. Bom, aproveitando e até respondendo a questão do feijão, um apelo aqui do Rodrigo Tessari perguntando: feijão, Brandalize, como é que tá? Feijão está derretendo na chuva aqui no sul, né, Sérgio? Porque as lavouras que estão no campo estão perdendo muito. A safra de feijão, essa primeira safra a nível de Brasil, ela normalmente teria perto de 1 milhão de toneladas de potencial. E pelo que eu vi, nessas condições aí no estado do sul, aí, essa chuvarada aí está derretendo as lavouras. O calor extremo nas regiões aí do centro do Brasil
fazendo abortamento de flor e muita lavoura morrendo, onde que não tinha irrigação. Eu vejo que essa primeira safra dificilmente passa muito além de 500 mil toneladas, e com isso o feijão vai desaparecer, né? Ele não tem muito feijão no mercado. Hoje feijão carioca, por exemplo, ele varia de 250 a 310, 320 a saca de um feijão carioca nobre, hoje é acima de R$300. Tem fôlego para subir um pouco mais ainda nessas próximas 2 semanas. Depois, quando chegou lá perto do dia 10 de dezembro, o mercado de feijão para, porque Papai Noel não come feijão, ele volta só em janeiro. Mas é um mercado que vai se firmar mais, tem fôlego positivo. O feijão preto é que está no campo aqui do centro-sul do Paraná, que é uma região produtora, sofrendo muito com esse excesso de chuva. Vamos ter pouco feijão preto. Feijão preto segue aí de 250, 260 a 300, 320 também a saca, segue forte e vai fechando o mês de novembro com pressão altista também. Feijão não tem no mercado e nós vamos começar o ano de 2023 com pouca oferta de feijão, Sérgio. No 24, aliás, vamos começar 2024 com pouco feijão. Agora, do arroz, a situação é bem complicada também, ou não? O arroz está no melhor nível da história dele aqui no mercado brasileiro, né? Porque o mercado internacional do arroz também segue dentro dos melhores níveis históricos aí, Sérgio, porque tivemos quebra de safra da Ásia, temos uma demanda crescente de arroz no mercado global, é o 3º ano seguido que o arroz está sendo, que se produz é menor do que está sendo consumido, está caindo o estoque. A Índia está fora do mercado de exportação de arroz, que é a maior exportadora mundial de arroz até março do ano que vem. A safra deles é menor que o consumo, então o mercado segue forte. O Brasil andou comprando aí uns 2 navios de arroz aí na Ásia e acabou trazendo até pressão positiva nas cotações. O mercado da Ásia subiu por causa disso também, essa semana. E aqui dentro o mercado segue firme, né? O mercado gaúcho hoje nas regiões ali da fronteira oeste, a região de Uruguaiana, que é o maior município produtor de arroz do Brasil, hoje o arroz comercial é R$120, o vendedor quer 125, o mercado é forte. Mercado litoral gaúcho ali é R$125, feijão, um arroz mais nobre já tem indicativo de 130. E segue forte, não tem muito, porque tem pouco arroz, a demanda é grande, a safra de arroz o plantio com atraso, nós vamos ter uma entre-safra maior de arroz esse ano. Os estados centrais estão na faixa de 150, R$155 a saca do arroz, segue firme também. O consumidor já está pagando na faixa de R$30 o pacote, ele pagava 20 aí no começo do ano. O arroz está se ajustando, o arroz está muito barato no mercado brasileiro, né? O arroz ainda é o mais barato do mundo aqui no supermercado brasileiro e ele precisava de ajustes, porque o mundo subiu o arroz, né? O arroz no Paraguai está mais alto, não tem arroz no Paraguai. Metade da safra do Paraguai está embaixo d'água, com perdas grandes também por causa da inundação. A Argentina tem uma safra também com problemas ali com o clima também esse ano. Não tem arroz também na Argentina, não tem arroz no Uruguai, ou seja, não tem arroz no Mercosul, Sérgio. E aí o preço é subir mesmo, essa é a lógica. O produtor já vinha com 3 anos seguidos de prejuízo, agora começa a dar sinais que vai ter um ano de safra talvez melhor e com rentabilidade. Esse é o mercado do arroz aí, Sérgio. Precisa dar lucro para o produtor, senão ele não planta, né, Sérgio? É exatamente isso, né? Ninguém quer ter prejuízo, né? Ninguém quer trabalhar para poder levar o prejuízo, né? A lógica diz exatamente esse é o quadro isso. do arroz. É isso aí. Brandalice, eu sei que você já tem o prato preparado aí, feijão com arroz, né? Com bacon, como você mesmo disse, né? O peru, infelizmente, não chegou dessa vez, né? Todo mundo querendo cortar, inclusive o peru aqui, né? O João Batista cortou o peru da gente. É por isso que a gente convida o pessoal, entre no Clube do Tempo Dinheiro, participe no Clube Exclusivo do Tempo Dinheiro com o Joãozinho aí, né, Davi? Porque dessa vez, no dia de Ação de Graças, que é o dia do peru americano, ninguém ganhou peru por aqui, só o Joãozinho que está lá no Mato Dentro comendo o peruzinho dele. Mas, pessoal, ajude o João aí a manter o programa, para ele conseguir tocar, seja um assinante exclusivo do Tempo Dinheiro. Isso você vai dar viabilidade no programa, é um apoio importante aí para continuar o programa, para ter a liberdade de estar falando de mercado, estar falando e mostrando as condições do Brasil, né, Sérgio? E hoje vamos torcer que o João venha depois do feriadão aí,
O João entrou no feriado americano, né? Ele saiu na quarta-feira e só volta na segunda, né? Volta com a carga toda aí, né? Ele comendo o peruzinho dele lá, mas daqui a pouco nós vamos comer o nosso feijão. O feijão com bacon e costelinha de porco, né, Sérgio? Coloca no arroz aí, umas 2 colheres grandes de arroz embaixo, o feijãozinho por cima. É isso aí que nós vamos saborear daqui a pouco, né, Sérgio? É isso aí, Davi. Bom final de semana a todos e que tenhamos aí agora uma normalidade do clima para ter uma safra boa pela frente, né, Sérgio? Bom final de semana. Exatamente o que a gente torce. Brandalize, um abraço para você até a semana que vem. Bom descanso. Até mais. É segunda-feira. Um grande abraço a todos aí. A todos. Na sequência, a gente vai falar com o Maurício Bellinello. Enquanto a gente faz o contato com ele, vamos falar sobre o mercado de commodities. Dá uma olhadinha no que aconteceu, inclusive, no fim da safra de cana, né, lá no estado do Paraná, essas imagens da Copcana, mostrando exatamente a festa que foi realizada com o fim da safra. Esse registro. Tem essas informações? Tem. Davi da Luz, pode rodar um pouquinho? Aí. A festa realizada, finalzinho de safra, essa cerimônia aí com os caminhões, um treminhão, né, levando o finalzinho da safra aí para as usinas e cana lá no estado do Paraná. Essas imagens que chegaram para a gente, que tem exatamente um peso muito grande, né? Fim da colheita, fim da safra de cana em algumas regiões, está aí, registro feito e mostrado aqui no Tempo e Dinheiro. Na Vida Luz, nós temos já Maurício Bellinello. Na sequência, a gente vai com o Maurício Bellinello. Enquanto a gente faz contato com o Maurício Bellinello, nós temos a agricultura sustentável com oferecimento da Lotus Biosoluções. Agricultura sustentável da Vida Luz. Vamos lá? Esse produto aqui é um produto importado, feito leonardita, só para vocês terem uma ideia, aonde se prega que a leonardita, ela tem um poder superior às turfas brasileiras. Então esse produto aqui é um produto de leonardita, eu uso ele, como ele é um produto considerado o mais nobre que existe no mundo, eu uso ele para fazer o meu resultado. Então eu vou usar ele aqui, ó. Eu coloquei cargas positivas aqui, ó, e vou usar o produto. Se vocês olharem, esse produto fica em suspensão, certo? Então agora eu quero mostrar para vocês o poder complexante do Lotus Premium. Quando eu coloco ele aqui, então eu coloquei a mesma carga positiva em um e outro e vou colocar o prêmio aqui para vocês entenderem, ó. Vocês estão vendo a complexação? Então esse poder complexante aqui, ó, do Lotus Premium, que vai transformar o mineral em orgânico e ficar disponível na solução de solo. Uma vez complexado o mineral nessa solução, ele não lixivia e não volatiliza. E aí ele fica disponível para a planta na solução de solo sem lixiviar. O Evandro fez uma análise de solo antes de começar a mexer no solo dele, um ano antes, né, Evandro? Em 2021, né? O Evandro fez uma análise de solo, passou um certo tempo e começou a usar a nossa tecnologia. Nesse prazo que ele começou a usar a nossa tecnologia, nós fizemos em 6 meses, nós fizemos a análise de solo. 7 meses. Fizemos a análise de solo, depois que começou a usar o prêmio aqui. O poder complexante do Lotus e a eficiência que ele tem, que ele é matéria orgânica concentrada líquida, ele é substâncias úmicas, ele pode ir até em areia lavada. Eu tenho vídeos meus produzindo hortaliças em areia lavada. Como se produz numa hidroponia, né? O que vai fazer isso? A planta, ela não reconhece o adubo químico que você coloca, mas sim reconhece aquilo que está na solução de solo. Então, quando nós colocamos o químico no solo, nós precisamos da troca catiônica de solo. Então, o nosso objetivo aqui é o quê? Mostrar que a tecnologia é viável em qualquer situação, mesmo sem a matéria orgânica, que seria o esterco. Quer saber mais? Liga lá para Altamiro, na Lotus Biosoluções. É o 41 3639 1451. E o WhatsApp direto do Altamiro é o 41 99960 1043. Bom, agora nós vamos falar sobre o mercado. Nós vamos ao mercado de commodities, que tem a participação do Maurício Bellinello. Vamos lá, Davi da Luz.
Maurício, boa tarde. Obrigado pela participação conosco aqui. Tudo bem? Fala, Braga. Boa tarde a todos. Está na estrada, parou para poder nos atender. Me diz uma coisa, essa sexta-feira, meio período lá nos Estados Unidos e o mercado acompanhando aqui essa oscilação com o dólar mais para baixo do que para cima. O que está acontecendo nesse mercado como um todo? O que esperar daqui para frente? Hoje e ontem, né, foram dias mortos nos Estados Unidos, por assim dizer. Ontem, dia de ação de graças, e hoje é meio que um feriado prolongado. Os americanos não fazem muito isso, mas em ação de graças eles fazem, né? E hoje está um dia de baixos negócios, né? A maioria das tendências iniciais estão sendo mantidas, soja um pouco para baixo, dólar globalmente um pouco para baixo também, né? Então, assim, por assim dizer, Braga, a gente agora está no que a gente chama de uma continuação das tendências. Ou seja, novas posições eu não faço, porque é muito importante aguardar o mercado normalizar, e ele só vai normalizar lá para segunda-feira agora, né? E se você já tinha posições abertas, nada a mudar por enquanto, né? Eu ainda acho que o mercado deu sinais suficientes por enquanto, que sinalizam que 14,20 para a soja é mesmo uma referência extremamente importante de topo, e o dólar, por enquanto, por mais que ele esteja caindo hoje, mas está caindo tão pouquinho, né? Ele também me parece confirmando, por enquanto, o fundo perto de 4,80. Então, eu acho que é uma boa notícia para o agricultor. E eu já falei isso para todos os meus clientes. Se você tem insumos para comprar cotados em dólar, nesse momento é um momento favorável para você avaliar a compra, principalmente de fertilizantes, principalmente de potássio e ureia, que parecem com preços muito bons agora, o MAP e o DAP nem tanto. E para travamento porque o dólar está barato e, portanto, se o preço é dolarizado, quando o dólar está em mínima, é um momento potencialmente favorável para analisar. E no caso de soja, principalmente, Braga, é um momento favorável também para você buscar proteção nos preços. E no boi gordo também, sei que é mais uma área que você fala bastante, conhece bem sobre o tema. Eu também tenho feito início de movimento de travamento de boi, buscando a escala de janeiro e fevereiro, Braga. Bom, de alguma forma, qualquer tipo de posição, movimento, você sugere que espere pela segunda-feira em todos os sentidos, né? Esse feriadão lá nos Estados Unidos interfere, as posições, os ajustes devem acontecer com uma frequência maior, até mesmo com uma intensidade maior na segunda-feira, seja no mercado cambial, mercado de grãos de Chicago, e é lógico observar essa questão da B3 em relação ao boi gordo, travar algumas posições, é isso. Isso mesmo, Braga. Eu sempre falo que dinheiro não tem feriado, né? Você sabe como é. Dinheiro não tem férias, e por assim dizer, se tivesse algum motivo que causasse a necessidade de movimento de preço, soja subir ou cair, dólar subir ou cair, não é o feriado que faria esse evento não acontecer, né? E, portanto, como o mercado está tranquilo, né, isso sinaliza mesmo que não temos nenhuma projeção, por enquanto, de mudança. Então, eu realmente acho isso. Você que não fez nada hoje, talvez eu aguardaria segunda-feira, né, mas já de olho nos movimentos, e você que já tem coisas feitas, por enquanto, nada de novas mudanças à frente, por enquanto, ou seja, nada de novo aconteceu que necessitaria de uma manutenção de posições já abertas, Braga. Eu sei que para poder finalizar e perguntar algo que talvez não sei se você opera com milho ou não. Os preços do milho hoje estão lá, despencaram, né? É um momento que, independentemente de ter os preços em baixa no mercado físico e esperar uma possibilidade de uma safrinha que vem por aí com volumes altos, o que o produtor deve fazer? Trava os preços? De que forma ele pode operar no milho com esses preços que estão bem abaixo daquilo que tem sido registrado normalmente nesse período do ano? Então, Braga, a gente tem muito milho, né? Não é só o Brasil, os Estados Unidos também produziram muito milho esse ano, então a gente está com uma oferta muito grande, vem a safra de verão aí também do Brasil, né? Chegando, também vem da Argentina, então temos agora um momento pouco propício, que não é novidade alguma, né? Isoladamente, o movimento de hoje do milho não é exatamente uma mudança de tendência de preço, até porque ele fez um movimento de alta bem relevante nos últimos 40 dias, né? Então, assim, nas praças, de forma geral, os preços estão em alta, tá? Porque o base está melhorando muito nas praças do milho, porque, lembrando, agora é a entre-safra entre o milho safrinha e o milho safra, né? Então, é normal
que o basis nesse momento suba. Eu ainda acho e mantenho o que eu falei, que não é exatamente uma mudança de tendência de preço na referência. Para aquele que está esperando milho a R$90, aí a conversa é outra, né, Braga? Esse cara deve precisar acender umas velas virtual mais forte. Mas para quem está esperando só uma mudança pontual, para abrir uma janela melhor de preços, eu pessoalmente aguardaria um pouco mais. Tá certo. Maurício, bom final de semana, até a próxima com outras informações aqui. Agradeço a tua participação. Sempre é um prazer, Braga. Ótima tarde a todos. Nos falamos a segunda. Obrigado. Até mais. Davi da Luz, vamos lá ao mercado do café, vamos às notícias, acompanhar Nova York, voltou do feriadão, trazendo aí ajustes nas posições com café em Nova York, na B3 também, meio período para Nova York, café pressionado 168,60 o dezembro, março 168,10, maio a 166,65 e o julho a 167,20. Falando sobre o café na B3, alta para o março a $206,35, alta de 0,32. De setembro, $201, sobe também o café para março e setembro de 2024 lá na B3. Setembro, 1,11%. Aproveitando, vamos também às notícias dos hortifrutis, que tem oferecimento da LS Tractor, da Vida Luz. Oferecimento LS Tractor, tratores projetados para o hortifruti. Bom, como sempre, começamos com as cotações do leite. Esse é o leite pago ao produtor na média do estado de São Paulo, a R$ 2,28 mais 54. Batata, padrão Ágata, especial no atacado, saco de 25 quilos, no Rio de Janeiro, a R$ 74. Tem ovos vermelhos, grandes, CIF, a caixa com 30 dúzias a R$ 164,27 em São Paulo, isso no interior, na região de Bastos. Tomate salada italiano, 3A no atacado de São Paulo, a caixa de 20 quilos a R$ 73,33. E laranja lima, na árvore, ao produtor, a caixa com 40 quilos e 800 gramas, na região de Limeira, aqui no interior de São Paulo, a R$ 88,50. Lembrando mais uma vez que as cotações, os preços dos hortifrutis têm oferecimento da LS Tractor. E aproveitando, falando sobre hortifrutis, vamos ao momento irrigação, porque agora é a hora da Netafim. Vamos lá, Davi da Luz. Olá pessoal, tudo bem? Você que está sempre assistindo o programa do João Olive e vem acompanhando os especialistas da Netafim falando sobre irrigação em café, cana, grãos e pastagem, e mais recentemente falando sobre irrigação para os cultivos de citros e HF, o que você não sabe é que, além de líder mundial, a Netafim conta com uma ampla rede de distribuidores espalhados por todo o Brasil. Eu sou Henrique Japur, diretor de Supply Chain da Netafim Brasil, e hoje vamos trazer um pouco mais sobre a Netafim voltada para esse mercado, o varejo. Continue nos assistindo. A Netafim Brasil completou em novembro 29 anos. Desde o seu surgimento, vem atuando no segmento de irrigação localizada, muito focada em projetos. A partir dos últimos anos, ela vem aprimorando seu atendimento para a venda de peças e partes para reposição, o nosso chamado varejo. Nesse mercado de varejo, o grande diferencial é a qualidade no atendimento, isto é, produtos disponíveis na prateleira com qualidade e preços atrativos. Sabendo disso, a Netafim vem numa jornada de melhorias nos processos, aumento da disponibilidade e variedade de produtos e na entrega mais rápida para os clientes. Prova disso é que em janeiro de 2024 vamos finalizar 2 grandes projetos na nossa estrutura aqui na fábrica em Ribeirão Preto. Uma delas é a instalação da 7ª linha de produção, o que vai possibilitar um aumento de 100 milhões de metros produzidos no ano, tornando-se uma das maiores fábricas de produção de tubos gotejadores do Brasil. Com esse aumento, vamos produzir mais de 600 milhões de metros no próximo ano. O segundo grande projeto é a inauguração de um novo armazém com mais de 1.000 metros quadrados, que vai dobrar a nossa capacidade de armazenagem. Isso vai possibilitar a maior disponibilidade de produtos para ofertar aos nossos clientes. Todos esses investimentos, alinhados a uma rede de distribuição forte, vão nos ajudar a melhorar a experiência do nosso cliente.
Quer saber mais sobre os nossos produtos e nossos pontos de venda? Acesse o nosso site netafim.com.br ou acompanhe as nossas redes sociais. Abraço a todos e até mais. Bom, para finalizar essa edição do Tempo e Dinheiro desta sexta-feira recheada de informações, pós-feriado, meio período ainda de trabalho na Bolsa de Chicago, Nova York, vamos às informações, análise da tarde da política com o professor Paulo Moura. Vamos lá, Davi da Luz. Boa tarde, João. Boa tarde aos amigos do Tempo e Dinheiro. E a chapa está quentíssima nas relações entre a Suprema Corte e o Senado Federal. A temperatura subiu em função da aprovação pelo Senado Federal de uma PEC que limita os poderes do STF em relação à questão das decisões monocráticas. O Senado Federal deu um para-te-quieto no STF em relação a este tipo de questão e o STF reagiu mal. Luiz Roberto Barroso, presidente da Corte, veio a público se manifestar, Gilmar Mendes veio a público se manifestar, Alexandre de Moraes veio a público se manifestar, todos eles contestando a decisão do STF num tom de quem se sente traído. E esse é o tom dos conflitos que estão acontecendo neste momento pela imprensa brasileira. Rodrigo Pacheco quer ser governador de Minas Gerais, precisa recompor suas relações com o eleitorado à direita do Estado mineiro e resolveu fazer um agrado aos eleitores da direita mineira, deixando tramitar, inclusive apoiando a aprovação dessa medida, visto que os conservadores brasileiros são aqueles que defendem a necessidade de contenção do excesso de poder do STF e com isso gerou esses atritos. Na carona da decisão, Pacheco teria induzido o líder do governo do Senado, o senador Jacques Wagner da Bahia, a votar com a oposição. Votaram com a oposição também senadores do PSD, do próprio Pacheco, que estão na base do governo. E, ao que tudo indica, há também Alcolumbre mexendo os pauzinhos por detrás dessa votação. Afinal de contas, Alcolumbre quis ser o presidente do Senado no mandato que hoje é de Pacheco e não pôde por uma decisão do STF. E este é o conflito. A imprensa está cheia de notícias sobre isso. O jornal Estado de São Paulo se posicionou em editorial favoravelmente à decisão do Congresso, a necessidade de contenção dos excessos de poder do STF. E a temperatura está subindo, não há sinais de que ela vá descer. Como pano de fundo dessa refrega entre o STF e o Senado Federal, a questão da morte de um ativista na Papuda, o rapaz com comorbidades, pai de família, comorbidades do Covid, era hipertenso, diabético, havia atestado médico falando do risco de morte por mal súbito, havia uma posição do Ministério Público pela sua soltura. O rapaz não foi solto, foi esquecido lá, morreu de mal súbito no pátio da Papuda. Isto gerou uma comoção nacional entre os segmentos conservadores da sociedade e, em função disso, está sendo convocada agora para o dia 26, domingo, na Avenida Paulista, uma manifestação em solidariedade aos familiares do ativista falecido, em defesa do Estado Democrático de Direito e das nossas liberdades. O presidente Bolsonaro e outras lideranças, como o pastor Silas Malafaia, lideranças políticas e lideranças dos movimentos de rua, daqueles movimentos lá atrás que convocaram o impeachment da Dilma e que apoiaram o governo do presidente Bolsonaro, estão se manifestando e convocando esta manifestação, meio em cima da hora, mas uma manifestação emblemática. O presidente Bolsonaro mesmo botou a cara no vídeo de convocação e isto deve gerar uma manifestação com participação expressiva. Talvez organizem manifestações em outras cidades do Brasil, embora estejamos muito em cima da data. Será um recado das ruas e mais um ingrediente a subir a temperatura da chapa do conflito entre o Senado e o STF. Por hoje era isso, João. Até a próxima.
Obrigado, Paulo. E logo mais, às 15h30, nós temos programada uma entrevista no clube com o prefeito de Primavera do Leste, Leonardo Bortolin, para falar sobre a moratória da soja. Isso se as condições técnicas permitirem essa entrevista. Estamos lá tentando agendar e confirmar essa entrevista com o prefeito de Primavera do Leste, Leonardo Bortolin. E a todos que estiveram conosco, nosso muito obrigado. Todos os detalhes, destaques dessa edição ficarão à sua disposição nos canais oficiais do Tempo e Dinheiro. A todos, nosso muito obrigado. Eu volto também no fechamento do mercado a partir das 16 horas, horário de Brasília. A todos um ótimo início de tarde e bom final de semana. Até logo mais.